Vamos fazer mais um giro, que tem outros aspectos que a gente precisa tratar e várias pessoas aqui se manifestando, fazendo perguntas, comentários, críticas nas nossas plataformas digitais. José Maria Trindade, pensando na tramitação dessas PECs nas duas casas, que projeção é possível fazer? Você, certa vez, me disse que existem algumas propostas que acabam agradando ou atendendo anseios de parlamentares de esquerda, de direita, de centro. Talvez seja o caso dessas PECs que têm o objetivo de promover esses ajustes na Suprema Corte, ou você entende que a base governista deve tentar emperrar o avanço dessas propostas? Olha, há todo um cuidado aqui de líderes de partidos que são naturalmente responsáveis em não votar ou colocar em debate projetos que possam parecer retaliação por decisões do Supremo Tribunal Federal, e realmente isso não é correto. Por outro lado também, existe, e é natural, né, que um representante de um poder puxe a brasa para a sardinha dele. É um termo na política que diz você beneficiar o seu grupo, né, puxar a brasa para a minha sardinha. Então, existem propostas que querem realmente aumentar o poder. Todo poder luta para aumentar as suas prerrogativas, nunca para reduzir. E o momento, alguns dizem, é de equilíbrio. E equilibrar os poderes, esta PEC aprovada em 40 segundos, demonstrando um entendimento geral, é uma parte do equilíbrio, ou seja, um ministro do Supremo, qualquer que seja ele, né? Ele não pode tornar inconstitucional ou jogar na lata do lixo uma lei que foi aprovada na Câmara, Senado e sancionada. E mais, uma decisão de um presidente da República. Então, quando se tratar de uma disputa de poderes, o Supremo agiria em nome do poder com todo o plenário. Não é um impedimento do Supremo funcionar. Então, esse é um exemplo citado lá como um equilíbrio. Agora, exagerar, transferir para o Congresso Nacional o controle constitucional, aí realmente passa um pouco do ponto. Mas os debates políticos, e o Congresso é talhado para isso, eu fiz questão de usar esse termo talhado, que foi o termo usado por Luiz Fux, quando ele assumiu a presidência do Senado, do Supremo, dizendo que um ministro do Supremo não é talhado para o embate político. Não é e não deverá ser e nunca deveria ser, porque se trata de um debate diferente. Um voto de um ministro é uma sentença, um voto de um deputado é apenas mais um voto, né? Então, realmente há uma diferença muito grande. O debate político, ele pressupõe contraditório e votos logo depois. A decisão de um ministro e de um juiz, não. É uma decisão, uma sentença. Então, quando se trata de embates de poderes, o que os deputados e senadores querem é exatamente que o embate seja com o plenário do Supremo, órgão colegiado, e não com um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta é a ideia. Agora, existem grupos, viu? Alguns grupos querem radicalizar, mudar toda a tramitação do Supremo, né? Reduzir bastante, e outros grupos querem que fique como está, e ainda um que quer fazer esse equilíbrio, né? Eu volto a dizer, hoje, depois desta solenidade, que nós vamos falar ainda, dos 35 anos de Constituição, e depois das conversas lá, eu senti que o clima mudou, viu? Ficou mais calmo. Pois é, a gente segue no nosso giro de análises. Roberto Mota. Mota, se nós antes víamos um certo desajuste, posicionamentos diferentes entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, agora, pelo menos em relação a essas propostas, eu vejo que há uma sinergia entre os dois. Eles estão caminhando para o mesmo lado. Falar em limites para os poderes, você entende que há necessidade também de ampliar essa discussão e eventualmente até pensar em limitação de outros poderes? Estamos falando especialmente da Suprema Corte ou do Poder Judiciário, mas em algum momento a gente vai precisar falar disso em relação ao Executivo e ao Legislativo também? Daniel, claro, a gente fala disso praticamente todos os dias aqui, né? Quando a gente reclama do inchaço do Estado, quando a gente reclama dos aumentos de impostos. Ontem a gente falou sobre essa expressão maravilhosa, o voto de qualidade do CARF, né? Então, se der empate, agora é o governo que ganha.
todo poder precisa de limites. E essa questão da autocontenção é importante esclarecer o seguinte: autocontenção não é quando o poder chega à conclusão de que ele não pode fazer alguma coisa. Isso não é autocontenção. Isso é seguir o que manda a lei e a Constituição. Autocontenção é quando o poder acha que pode, mas acha melhor, conclui que é melhor não fazer aquilo. Então, é bastante diferente. Um determinado poder da República pode achar, né? Não, se a gente quiser, a gente toma essa decisão, mas é melhor não. É melhor que essa decisão seja tomada por outro poder, porque ele tem mais legitimidade. Isso é que é autocontenção. E aí eu aproveito para lembrar de novo a declaração que o ministro Fux deu há 2 dias atrás, onde ele disse: não é possível que as cortes sejam obrigadas a decidir tudo. É uma declaração perfeita, uma declaração que pode se aplicar aos outros poderes também. Não é possível que no Brasil precise existir lei para tudo. Não é possível que tudo tenha que ser regulamentado. Não é possível que o executivo se meta nas nossas vidas nos mínimos detalhes. Não é possível que tudo tenha que ser regulado, taxado, fiscalizado. É preciso reduzir o tamanho do Estado. Prestem atenção no que Javier Milei está dizendo. Pois é, eu acho muito interessante o Mota levantar esse tipo de ponto e reflexão, viu, Cláudio Dantas? Porque a gente debate uma série de coisas que muitos entendem que é preciso mudar, ajustar, refazer, e justamente no dia do aniversário da nossa Constituição, né, Dantas? Será que a gente necessita se aprofundar nesse tipo de debate em relação ao nosso arcabouço constitucional? É uma ironia, né, da história, né? A história brasileira é cheia desses capítulos e, de fato, a comemoração dos 35 anos da Constituição, neste momento, colocou ali, inclusive no Congresso, justamente essas lideranças dessas instituições lado a lado, né? Barroso com Pacheco, com Lira. O Lira fez um discurso bem forte, bem intenso ali, mandando vários recados, e eu extraí uma frase dele que eu achei ótima. Ele disse o seguinte: os poderes os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o martelo dos outros. Ele poderia substituir essa frase com uma outra também: o STF não é editor da nação, como a gente já ouviu da boca de um ministro. Não é editor da nação. O STF é guardião da Constituição. E quem legisla é o Congresso. Agora, todo esse embate e esse renascimento do Senado, né? Parece que é a Fênix, o Senado como Fênix, né? O Congresso como Fênix, aí o Pacheco despertando do sono profundo. Essa batalha democrática que está sendo travada, é bom que se diga. Eu vi também ministros dizendo, né, tentando insinuar, né, que o Congresso está fazendo é algum tipo de abuso. Não é abuso, não. O Congresso agora ele está fazendo o que ele deveria ter feito. Ele ficou muito tempo em silêncio. O Congresso também é responsável pelo 8 de janeiro. O Congresso é responsável por pessoas irem acampar na frente das Forças Armadas pedindo intervenção. O Congresso é que é a caixa de ressonância das demandas da sociedade, e é ao Congresso que a sociedade deve recorrer quando está insatisfeita com algo. Se esses grupos tivessem recorrido ao Congresso, se o Congresso tivesse feito o seu trabalho, em diversos aspectos, viu? Inclusive nessa história de fake news, de legislação, né? Se tivesse feito o seu trabalho, se tivesse honrado, se deputados e senadores tivessem honrado os seus mandatos nos últimos anos, não teríamos visto o que vimos acontecer. Então, o que está acontecendo agora também é pedagógico. Também é pedagógico para a sociedade.
Porque a sociedade precisa enxergar num Congresso ativo e altivo justamente aquele destinatário das suas expectativas. É para isso que o eleitor escolhe e elege deputados e senadores, para que acolham as demandas diferentes, divergentes, as variadas demandas de um país gigantesco como o Brasil, com culturas diferentes, com, códigos regionais diferentes, com demandas diferentes de cada estado, cada região, e tentar acolher isso e transformar isso em políticas públicas comuns a todos. Então, é pedagógico o que está acontecendo agora. Isso não deve ser interpretado pela imprensa como um atrito, uma guerra, um embate, né, uma reação do Congresso contra o STF, como algumas mídias estão fazendo parecer. Não. É o Congresso finalmente exercendo as suas prerrogativas. Inclusive, o Mota, a gente vai até voltar a tratar disso, mas o Mota falou trouxe um aspecto muito interessante que a gente poderia evitar de falar contra o STF. Medidas contra o STF seriam medidas a favor de alguma coisa. Muitos entendem, a favor do Brasil, a favor de um... E a favor do STF, viu, Daniel? Uma relação mais sadia. Só para fechar essa rodada, Cristiano Beraldo, queria também escutar você, se você entende que esse processo, essa discussão de possibilidade de promover alguns ajustes no regramento do Supremo Tribunal Federal é o início de um processo que pode extrapolar para os outros poderes até pensar em mudanças substanciais no nosso país. Olha, Daniel, eu acredito que o modelo buscado pela Constituição de 88 foi sendo deturpado ao longo do tempo, não é? Várias coisas que a Constituição nos trouxe foram sendo interpretadas ao sabor do vento, da conveniência do momento, e não baseado naquilo que efetivamente foi o objetivo do Constituinte. Ontem, ouvindo o programa, eu infelizmente não estava presente, mas uma coisa me chamou muita atenção, foi o Zé Maria dizendo do registro que recebeu de Ulisses Guimarães no dia seguinte da promulgação da Constituição, onde estavam ali todas as discussões que dão o contexto para as leis feitas. E as leis estabelecidas pela Constituição Federal, elas têm que ser levadas a ferro e fogo, porque não é fácil você organizar uma sociedade, sobretudo num país do tamanho do Brasil, com tantas e tantas diferenças, e a gente não pode permitir que uma flexibilização de interpretações convenientes a um dado momento se interfiram ao propósito do Constituinte. Porque, senão, a Constituição ela vai se transformando pelas mãos de pessoas que não têm esta competência ou não deveriam ter esta competência, que não atuam com este propósito, e a gente vai, aos poucos, enterrando tudo aquilo que foi escrito. Sem dúvida nenhuma, eu tenho minhas críticas à Constituição. Eu acho que é sempre muito complicado, é muito difícil você elaborar um conjunto de leis, Caniato, que sejam feitas a partir de um momento traumático, né? Se a gente olhar a Constituição americana, ela foi feita a partir de um momento de triunfo, né? Então, a comunidade, a sociedade local conseguiu se unir para produzir um movimento de independência, e a partir deste momento de independência, aquelas pessoas que ali estavam elaboraram uma série de regras pelas quais todos não só se comprometiam a viver sob aquelas regras, mas também a dar a própria vida para defender a manutenção dessas regras. O Brasil já tem um problema lá na origem da independência. A nossa independência ela não foi conquistada, ela foi negociada, ela foi paga. Começamos a história do Brasil como um país independente tendo que pagar Portugal, porque foi na base da grana que a gente conseguiu resolver. E a partir daí, o Estado passa a ser uma Disneylândia do poder e dos amigos do poder. E a gente vê esse modelo prevalecendo até hoje.
A Constituição de 88 ela foi feita com uma grande influência daquelas pessoas que se diziam ali traumatizadas pelo regime militar, que tiveram que sair do Brasil e tal. O mundo era um outro momento que vivíamos ali. Mas aí você começa a colocar na Constituição um excesso de regras e de detalhamentos e de preocupações que não cabem numa Constituição. Então, eu sou a favor de uma reorganização do Brasil, que passa pela elaboração de uma nova Constituição, mas que precisa ser muito bem pensada, porque também não adianta, vamos fazer agora uma Constituinte da forma que está aqui. Eu acho que a gente precisa, de fato, repensar o Brasil. E repensar o Brasil precisa ser no sentido de encontrar equilíbrio, de encontrar um ambiente de prosperidade, de independência, reconhecer as diferenças e as semelhanças de cada parte do nosso país, que é muito grande, muito diverso. Não adianta a gente, a fórceps, querer que São Paulo se comporte como o Piauí, ou que o Acre se comporte como Pernambuco, porque são realidades e contextos completamente diferentes. E isso hoje a gente não está respeitando. Então, eu sou bastante crítico a tudo isso que acontece. Acho que a gente precisa repensar o nosso país de uma forma muito mais profunda. A gente vai seguir nesse debate. Zé, vou passar para você, só preciso trazer uma informação adicional, porque no mesmo dia em que essa PEC, que limita as decisões monocráticas do STF em cortes superiores, foi aprovada na CCJ, o senador Flávio Arns, ele protocolou uma outra proposta que atribui um mandato de 15 anos e exigência de idade mínima de 50 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o líder do Congresso, Rodrigo Pacheco, o fato de o Congresso debater temas sobre o judiciário não significa necessariamente que exista uma crise entre os poderes. Dantas, inclusive, comentou sobre isso. Ele citou ainda o debate sobre reeleição como exemplo de que o parlamento discute ideias que acabam atingindo, claro, outros poderes. E para justificar as propostas que avançam contra o STF, Pacheco disse que os deputados e os senadores são legítimos representantes da sociedade. José Maria Trindade, Zé, esse outro aspecto, inclusive essa proposta que estabelece idade mínima para ministros do Supremo Tribunal Federal e um mandato de no máximo 15 anos, você entende que essa proposta teria uma dificuldade maior de avançar? Pois é, e teve origem exatamente no debate aqui dos pingos nos is, né, do original. E também é propositivo, né, além de crítico, é propositivo. Olha, Daniel, eu conversei bastante com o ex-constituinte, né, o deputado Oscar Correia Júnior. Ele é filho do Oscar Dias Correia, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Justiça, né, e um grande jurista, e falava muito em nome do Supremo Tribunal Federal. Naquela época, Oscar Correia Júnior, constituinte, ele foi presidente da comissão, porque a Constituinte dividiu temas em vários setores e tinha coordenadores e presidentes de cada setor, né? Dos direitos individuais, das prerrogativas, né? Do Estado, dos poderes e assim por diante. E ele ficou exatamente com a definição dos poderes. E aí ele, Oscar Correia Júnior, conversava muito com ministros do Supremo e levava para a esquerda daquela época Egídio Ferreira Lima, vários constituintes, né? José Genuíno, a ideia do Supremo Tribunal Federal e o que eles queriam e que não queriam. Naquela época, os ministros do Supremo eram todos sessentões, né? E aí pensaram o seguinte, que esta seria a realidade do Supremo Tribunal Federal, que chegassem ao plenário ministros com mais de 50 anos. Aliás, pensavam em 60. Aí depois Celso de Mello foi o ministro mais novo nomeado já no Sarney, no governo Sarney, para o Supremo Tribunal Federal. E aí ele já tinha 50 anos, todos até acharam novo demais. E aí se chegou a 41 anos o Dias Toffoli, né? E aí a coisa ficou complexa, porque o Dias Toffoli vai passar 3 ou 4 presidentes do Supremo, vai dar um giro, né, no Supremo, de tanto tempo que fica no Supremo Tribunal Federal. Acho, inclusive, que nem seria bom para um ministro ficar tanto tempo. Ele poderia ter experiência na atividade dele como
ou advogado, ou como integrante do Ministério Público, ou mesmo como juiz, e chegar ao Supremo com uma bagagem muito alta, com um notável saber jurídico a qual se referiram os constituintes. Era esse o notável saber jurídico, é a experiência, a bagagem. Nós, na vida, vamos acumulando experiência, vamos acumulando sabedoria. Essa é a realidade. Então, essa era a ideia do Constituinte. Então, agora que a situação ficou tão diferente que um presidente da República pode, sem limite de idade, indicar alguém com menos de 30 anos. Ah, mas ele é formado em direito, isso seria notável saber jurídico. Para o Constituinte não seria. Então caberia ao Senado Federal fazer essa contenção de dar um basta. Não, está muito novo, não dá. Ou ele não tem o tal notável saber jurídico. Tem reputação ilibada, mas não tem o tal notável saber jurídico, porque é abstrato demais, é subjetivo o que é esse notável saber jurídico, né? Para alguns, um bacharel em direito que não tem OAB tem notável saber jurídico. Por que não? Ele fez o curso de direito, não tem OAB, mas fez um curso de direito. Mas, enfim, é natural que se discuta de tempos em tempos a própria Constituição. Tanto é assim que a Constituição, a própria, definiu a possibilidade de mudança. Ela que criou a emenda à Constituição, colocou ali parâmetros rígidos, né? Quórum qualificado, é um instrumento que não pode ser apresentado nem por um deputado e nem por um senador, só por um grupo de deputados e um grupo de senadores, né? Mas a própria Constituição colocou a emenda à Constituição. Então, é usá-la, né? E fazer as adequações. Só para fechar esse assunto, Roberto Mota. Mota, quero retomar aquela frase que você usou ontem, dizendo que você tenta evitar falar medidas contra o Supremo Tribunal Federal, você substitui por medidas a favor do Brasil, a favor da população. Em meio a essas discussões e muitas sugestões, essa especialmente que a gente trouxe há pouco sobre a possibilidade de estabelecer mandato para ministros do Supremo, você já manifestou ser contra, né? Que outras medidas você entende como positivas e de serem debatidas pelo menos? Eu acho que o mais positivo, Daniel, é a discussão. Não pode haver nenhum impedimento à troca de ideias, ninguém pode se sentir atacado ou prejudicado pelo simples debate, pela troca de ideias. Eu, por exemplo, eu acho ótima, achei muito boa a medida que coloca alguns limites nas decisões monocráticas. Mas essa ideia de limite de mandatos, eu acho ela, no mínimo, essa é a minha opinião, no mínimo inútil. Eu acho que ela não vai resolver nenhum problema e ela pode até piorar o problema. Por quê? Imagine que se estabelece um mandato de 10, de 15 anos. Vai começar a ter uma rotatividade maior de ministros. Isso vai encher os olhos de muitos políticos. As indicações e as atuações no tribunal correm o risco de ficar ainda mais politizadas do que são hoje. Vamos pensar nisso. Você fixar o mandato não significa nenhuma garantia de qualidade dos futuros escolhidos.